Hoje eu vou falar sobre homossexualidade à luz da doutrina espírita. Então, temos aqui a pergunta do livro dos Espíritos. Tem sexo os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, o espírito não necessita de sexo porque ele não reproduz. Quando ele reencarna, ele necessita, então, do sexo para que possa dar continuidade à reencarnação, à reprodução. Então, a finalidade primeira do sexo é a reprodução. Então, o sexo é uma energia divina que está presente em todo o universo. É através do sexo que essa energia se manifesta em todas as áreas da criação humana, ou biológica, até mesmo das plantas. Então, o sexo é essa energia criadora. E o sexo, ele não é pecado, como muitos pregam. Isso é um conceito criado na Idade Média, que está ligado ao pecado original de Adão e Eva. Então, o sexo, ele é uma troca de energia entre duas pessoas que se amam. Então, na questão da homossexualidade, por que acontece? Por que às vezes muitos médicos, psicólogos, que não são espiritualistas, não conseguem entender? É porque, na verdade, nós reencarnamos várias vezes como mulher, por exemplo, mas necessitamos passar pela experiência masculina. Então, quando o espírito reencarna, ele está no corpo masculino, mas o seu mental ainda é feminino, porque nós não somos perfeitos. Então, a perfeição não se dá de um dia para o outro, demora milênios, muito tempo. Então, o seu mental ainda está naquele automatismo de sexo feminino num corpo masculino. E a mesma coisa ao contrário. Então, as experiências, às vezes, várias experiências num sexo masculino e tem que passar a reencarnar num sexo masculino. Então, aí está a explicação da doutrina espírita. Então, o que nós devemos entender? Que um casal de homossexuais, por exemplo, eles são atraídos pela força do amor, pela força do sentimento. As almas se buscam no tempo e no espaço. E como o seu psicológico ainda está na inversão do que é o seu corpo físico, a sua parte sexual no corpo físico, tem muita dificuldade de atuar na sua posição atual. Então, o que importa, na verdade, é essa reflexão a respeito do bom uso do sexo, que é justamente a união, por exemplo, de um casal homossexual tem que ter amor, assim como a união no casal heterossexuais precisa ter amor, respeito, carinho. Nós vemos muitos heterossexuais, por exemplo, que traem seus companheiros, que não são pessoas que às vezes abandonam seus filhos, que não são pessoas dignas. E vemos muitos homossexuais que são pessoas muito dignas, são pessoas que adotam outras crianças, são pessoas que não têm relacionamentos fora ali da sua união conjugal, são pessoas que merecem todo o nosso carinho e nosso respeito, porque o que importa para Deus são os seus atos de bondade, são os seus atos de amor ao próximo, da caridade. É isso que a doutrina espírita explica, que fora da caridade não há salvação. Então, nós temos que ter também a conscientização que nós devemos respeito a todos eles, porque são excelentes pessoas, são excelentes profissionais. Eu conheço muitos que são pessoas muito dignas, são homens de bens, mulheres de bens, mas que estão enfrentando essa dificuldade do preconceito em si, na sociedade, e muitas vezes da própria família, porque a família às vezes rejeita e às vezes até expulsa de casa. Então, é uma situação muito grave, que nós não podemos
pensar dessa forma, que também é uma falta de caridade. Não é à toa que estamos juntos e alguma coisa estamos aprendendo com essas pessoas. Então, por exemplo, quando nós estamos reencarnados, nós temos aí as nossas experiências a passar. E nós podemos analisar da seguinte forma: se hoje nós estamos numa posição que não enfrentamos essa dificuldade, mas nós podemos passar por essa dificuldade no futuro, ou às vezes já passamos por isso. Então, por que o que eu falo dificuldade? Porque é uma dificuldade para quem passa, por conta da rejeição, do preconceito. Então, jamais nós deveremos julgar quem quer que seja. Então, o André Luiz nos fala o seguinte: sexo e evolução. Toda a estrutura psicológica em que se erguem os destinos foi manipulada com os ingredientes do sexo, através de milhares de reencarnação. Evolução em 2 mundos. Então, essa evolução, o sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo qualquer impositivos da forma em que se exprime. Então, uma prova de que o sexo é mental está no problema da homossexualidade. Se o sexo não fosse mental, não haveria razão para a homossexualidade. O espírito voltando à Terra em um novo corpo físico em desacordo com as características marcantes guardadas na mente. É o que explica o fenômeno da homossexualidade. A morfologia do corpo não se superpõe aos poderes da mente, mas sujeitas às suas ordens. André Luiz dilata o nosso conhecimento dizendo: o sexo analisado na essência é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, enquadrando na esfera das concessões divinas que nos cabe movimentar com respeito e rendimento na produção do bem. Tem muitas pessoas que ao reencarnar sentem, por exemplo, muito pudor, vergonha, por conta, às vezes, dos preconceitos sofridos na religião ou na própria família. Então, decidem, às vezes, ter uma vida solitária. Então, às vezes, vão para o celibato, ou então, às vezes, canalizam essa energia para a arte, para um trabalho humanitário. Então, também é louvável. Nós temos que respeitar a opinião e o gosto de cada um. Então, eu tenho esse livro aqui, Sexo e Evolução, do Walter Barcelos. E é um livro muito bom, porque ele colocou vários conteúdos espíritas nesse mesmo livro. Não estou fazendo propaganda do livro, eu nem conheço esse autor, esse livro eu comprei, mas ele reuniu muita coisa de André Luiz, de Emmanuel, do Livro dos Espíritos, e colocou tudo aqui nesse livro. Então, esse livro ele é muito importante para nós entendermos a função do sexo e a sua evolução. Então, o sexo não é pecado, é uma troca de energia entre duas pessoas que se amam, as almas se buscam no tempo e no espaço. O que é prejudicial para o espírito? Na verdade, é a promiscuidade, é o espírito se utilizar do sexo levianamente. Isso não é só para os homossexuais, mas também para os heterossexuais, que na verdade esse vício ao sexo, quando ele é degradante, ele atrai espíritos obsessores, que são pessoas que eram viciadas por sexo aqui na Terra e quando desencarnam, continuam com esses vícios. Aliás, todos os vícios que nós temos aqui na Terra, se não nos libertamos enquanto estamos reencarnados, nós desencarnamos e continuamos com esse vício. E o que vai acontecer? Se nós não despertarmos a consciência no mundo espiritual para a libertação desses vícios, nós vamos vampirizar, obsidiar
Vampirizar porque é um verdadeiro vampirismo quando é muito desregrado. Pessoas que fazem uso do sexo, das drogas, do cigarro, do álcool, da gula, de qualquer atividade que tenha o vício exagerado. Então, por isso que é muito importante nós fazermos o bom uso dessa parte sexual nossa, dessa energia sexual, porque, na verdade, todo desvio moral, todo desregramento vai fazer com que atrapalhe a nossa evolução espiritual. Deus não pune, Deus não castiga. Então, nós fazemos a nossa escolha através do nosso livre-arbítrio. Podemos nos libertar através da conscientização do bem, da prática do amor, da caridade e cuidar desse templo divino que é o nosso corpo, que o nosso espírito atua para que ele possa evoluir. Muito obrigada a todos, que assim seja.